Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é de um assunto que eu nunca comentei aqui no canal. Eu nunca fiz nenhum tipo de vídeo parecido com esse. Não é para falar sobre maquiagem, não é para falar sobre cabelo, não é para falar sobre cosmético. Apesar de eu estar assim maquiada, eu nem deveria ter me maquiado, porque eu já chorei, eu tô um pouco emocionada hoje. E aí já borrei a maquiagem toda, já tá uma confusão. Mas o vídeo de hoje é para contar para vocês uma experiência que eu tive na época que eu descobri que o meu filho mais novo é autista. Todo mundo que me segue já reparou, sou mãe, tenho 2 meninos, o Marco Antônio, de 12 anos, e o Paulo Roberto, de 3 anos. Em agosto do ano passado, tivemos o diagnóstico de que o Paulinho tinha autismo, ou seja, o Paulinho estava dentro do espectro autista. Ele tem características do autismo clássico, digamos assim. Só que em agosto do ano passado, eu não sabia nada sobre o autismo em si, né? Nem sobre o autismo clássico, nem sobre o espectro autista. E foi uma confusão. Foi uma confusão para mim, sem tamanho. Eu me senti perdida, me senti deslocada. A sensação que eu tive foi de luto. Era como se eu tivesse perdido um filho, como se aquele filho que eu tivesse tido, o Paulinho, tivesse deixado de existir e tivesse nascido uma criança em condições especiais. E isso assim foi terrível para mim mesmo naquela época. Então eu tinha vários pesadelos, não dormia quase nada. Quando dormia, né, aí eu tinha pesadelo. Eu me revoltei muito. Eu sou uma pessoa que sempre fui ligada a Deus, sempre fui ligada ao plano espiritual, digamos assim. Mas diante dessa situação, diante da realidade do autismo dentro da minha casa, um filho meu, eu me revoltei contra Deus. E eu passava muitas horas chorando, outras brigando, outras me descabelando, e eu falava: Deus, por quê? Por que eu tô passando por isso? Eu nunca fiz mal a ninguém, nunca fui uma pessoa preconceituosa. Por que isso tá vindo pra mim, né? Enfim, eu não entendia, e chorava muito, e brigava com Deus, sabe? Só Deus mesmo, assim, sua infinita sabedoria para me aturar e para me conhecer e para ter paciência comigo, né? Porque eu brigava com ele, chorava, daqui a pouco me arrependia, pedia desculpa, daí eu reclamava, brigava, tudo de novo. Devia pensar, essa louca, né? Mas enfim. Agora, nós estamos em abril praticamente, né? Eu já tô outra pessoa, com outra cabeça. Mas, semanas depois do diagnóstico, naquele momento mais turbulento da minha vida, eu tive uma experiência muito bacana. E é essa experiência que eu queria trazer para vocês. Como eu estava falando, eu tinha muitos pesadelos, e numa dessas situações que eu acordei de um pesadelo de madrugada, eu tive o que muitas pessoas chamam de uma revelação, vamos colocar assim. E na hora que isso aconteceu, para não esquecer, né? Porque diante de tanta coisa que a gente faz todos os dias, cuida de casa, cuida de filho, e mais essa situação do autismo em si, né? Que é uma coisa complicada, porque ter um filho autista implica em gasto de muito dinheiro para fazer terapia, envolve muito tempo disponível em casa com eles e também indo para terapia com eles, enfim. Então eu sabia que se eu não escrevesse aquilo que estava acontecendo comigo, eu ia esquecer depois. E eu não queria esquecer, porque eu queria consultar novamente aquela mensagem que eu recebi, aquela situação que eu passei, para que ela pudesse me dar força. E também sabia que eu queria compartilhar com outras pessoas essa situação. Eu compartilhei com a minha irmã, com meu irmão, com meu cunhado, com meu marido, mas eu achei que ainda precisava compartilhar mais com outras pessoas, além das pessoas do meu convívio, da minha, amizade próxima. Porque problema todo mundo passa, né, gente? E independente se é com filho, se é com outro parente, se é com autismo, se é com outra deficiência, se não é com deficiência, mas é com problema, enfim. Então eu acho que uma palavra forte, às vezes, é o que te ajuda a levantar e sair lá do fundo de onde você tá, né? Então eu peguei a primeira coisa que eu encontrei na frente, que foi uma agenda velha, e ó,
Escrevi. Tá vendo? Tudo escrito à mão mesmo. O que estava acontecendo, aquela situação. Peguei a primeira coisa que eu vi pela mão, que foi uma agenda velha mesmo, e escrevi. Ó. Tá vendo? Escrevi à mão mesmo aquela situação que eu estava passando. E agora eu vou ler para vocês. Vou ler a mensagem e tudo, né? A minha resposta, porque na hora que eu recebi a mensagem eu respondi, eu briguei, mas foi tão profundo que eu acreditei mesmo, né? A ponto de considerar e escrever. Mas eu vou contar tudo para vocês agora, tá bom? Vamos lá. Acordei em um salto depois de um pesadelo. Sim, isso anda me acontecendo muito. Levantei da cama, fui até o quarto dos meninos para ver se estava tudo bem. Bebi um pouco de água, mas não consegui voltar a dormir. Eram 5h15 da manhã. Da janela da sala era possível sentir o frescor da madrugada e no céu ainda pontilhavam estrelinhas reluzentes. Uma delas me chamou a atenção pelo tamanho e pela luz. Para ser sincera, nem sei ao certo se era uma estrela ou se era um planeta. O fato é que brilhava muito. Olhei a rua, as árvores, fechei os olhos, ali ainda de pé na janela, e ouvi os passarinhos. Mas aquela estrela me chamava a atenção a ponto de atrair novamente o meu olhar. Minutos se passaram e notei que ela já era a única estrela naquele momento no céu, que agora ganhava os primeiros matizes de laranja, roxo e rosa, sinal de que o sol já estava vindo. Lembro que naquele momento achei interessante como a estrelinha continuava a brilhar e resolvi ver até onde era possível perceber a sua luz. Coloquei-me deitada no sofá, de um ponto onde era possível avistá-la, e foquei meu olhar nela. E o tempo passou. O céu cada vez mais claro e a estrelinha lá, firme e forte. Embora o sol ainda não tivesse nascido, de fato, intrigava-me a questão da luz daquela estrelinha se manter presente, ainda que em um céu tão claro. Lá pelas 6 da manhã, quando a estrela havia se tornado só um pontinho mínimo no céu, já completamente claro, ouvi uma voz na minha mente a dizer: o que leva essa estrelinha a lutar para se manter firme em seu propósito, apesar de um evento tão grandioso e eminente como o nascer do sol? Racional, como tenho me mantido nos últimos dias, quer dizer, como eu estava me mantendo nos últimos dias, o texto é antigo, né, gente? Rebati aquela pergunta de forma mais lógica possível para espantar qualquer esperança que considerava total e sem propósito naquele momento. É uma estrela, ela queima e vemos a sua luz, e ponto final. Não há nenhuma luta ou esforço dela para nada. Essa é apenas a sua natureza. Quando o sol realmente surgir, irá ofuscar sua luz com a claridade dele e pronto. Para minha surpresa, a voz então respondeu: exatamente. A luz é a sua natureza. Mantenha-se firme ao que você é e ao que você sempre foi. Continue a brilhar, porque não há nenhum esforço nisso. Apenas seja você. Brilhe, apesar da iminência de algo inevitável, apesar de algo que sabemos ser um acontecimento tão forte em sua vida que em algumas horas parece ofuscar tudo à sua volta. Permaneça você. Seja a estrela. Brilhe. E quando finalmente achar que se apagou, que foi ofuscada, entenda que você não deixou de existir. Assim como a estrela continua no céu depois do nascer do sol, porque a estrela não morre e nem deixa de brilhar porque o sol nasceu, apenas não a vemos mais, mas ela continua ali firme em seu propósito, mesmo quando ninguém mais consegue enxergar. E isso realmente é a sua natureza. Então seja, brilhe, mesmo nos momentos em que lhe parecer impossível. Somos todos estrelas. Pense nisso.
A descoberta do autismo em um filho, irmão, neto, sobrinho ou outro parente próximo pode muitas vezes nos ofuscar e, no meio de toda a explosão de sentimentos e pensamentos, preocupações, nos sentimos confusos, desnorteados e apagados. Mas o importante é continuarmos firmes em nosso propósito, brilhar. Nunca deixando que o diagnóstico endureça nossos corações, paralise nossas ações e enrijeça nossos pensamentos. Depois disso, você cala, chora muito, né? Como eu choro até hoje, toda vez que eu pego essa mensagem. Essa é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo, porque todas as outras vezes eu desmoronei a chorar, porque realmente é muito forte para mim. Eu espero que essa mensagem chegue a vocês mesmo, sabe? Não só no vídeo em si, não é só assistir o vídeo, mas que toque no coração de vocês e que sirva para vocês em qualquer momento que vocês estiverem com dificuldades, sabe? Como serviu para mim. Seja porque você tem um parente autista, um parente que tem necessidades especiais, seja porque você está com algum problema de saúde na sua família, né? Na sua casa, com um amigo, um problema sentimental, não importa, problemas são problemas, né? E nós somos todos humanos. Não cabe a mim nem a ninguém dizer que o problema de um é maior do que o do outro. Só a gente sabe. Só a gente que passa que sabe, não é verdade? Então eu espero que essa mensagem sirva para todo mundo que está ouvindo a minha voz, que está assistindo esse vídeo de uma forma enriquecedora, né? Ter um filho com autismo e falar disso nesse vídeo hoje, né? E tão perto do dia 2 de abril, que é o dia de conscientização pelo autismo, é muito importante para mim, porque a gente tem ainda um trabalho muito grande a fazer em torno dessa questão do autismo, né, da perda, como é que eu vou dizer, do preconceito em torno desse termo autista, autismo, espectro autista. Quando eu descobri essa condição no meu filho, o meu mundo caiu, como eu falei, não porque o autismo é uma coisa terrível, é uma situação extrema, dificultante, mas pela falta de compreensão do que era o autismo, sabe? Então, assim, não que não existam pessoas com autismo em situações muito sérias. O autismo, ele tem vários níveis. Ele pega desde o autismo clássico, entra no espectro, e dentro do espectro tem vários níveis. Tem um autista leve, que é aquele que muitas vezes é confundido com TDAH, com várias outras coisas. A criança, por exemplo, ela é verbal, ou seja, ela fala, ela te olha, mas ela tem dificuldade de relacionamento, ela tem uma insegurança incrível, ela tem uma hiperatividade, ela tem manias específicas, né? Ela cisma com um determinado brinquedo ou tipo de brinquedos, enfim, e ninguém percebe, e é uma criança autista. Você tem outros casos de espectro autistas, outros casos, perdão, de espectro autista moderado, como no caso do Paulinho. Ele tem 3 anos, é não verbal, ele realmente tinha uma dificuldade extrema de focar o olhar, ele não gostava de contato físico. Hoje em dia ele faz terapia intensiva 5 vezes na semana e foca o olhar, tá tentando falar, já fala e já, quando eu brinco com ele, que eu costumo brincar de fazer cosquinha, fazer alguma coisa, 1, 2, 3, e já, e ele repete, e já. Então tá tendo um acompanhamento, tá evoluindo, tá desabrochando, mas a gente sabe que não é tão simples assim para muitas famílias, para muitos pais. Ter um filho autista é complicado, porque terapia é gratuita no Brasil, não é fácil de achar. Quando acha, não tem assim essa disponibilidade, você tem que recorrer à vaga, demorar um tempão na fila, né? Então às vezes você quer colocar logo o seu filho para fazer uma terapia, mas esbarra nessa dificuldade de não conseguir vaga, de não conseguir bons profissionais às vezes também, que é um caso a ser considerado, infelizmente, né? Você tem crianças dentro do espectro autista, perdão, com comportamentos muito difíceis, né, com situações extremas. Nós temos pais, mães estressadíssimos, situações, enfim, muito difíceis. Mas a gente deve
fazer um exercício de perceber o autismo além dessas questões. Porque se a gente pensar, gente, nós temos gente de tudo que é jeito. E ninguém, no fundo, é normal. Você tem as suas manias, eu tenho minhas manias, nós temos nossas esquisitices. Quem é autista também tem suas manias, também tem suas dificuldades, também tem suas limitações. Por que nós vamos agir com preconceito ou olhar diferente para aquele indivíduo porque ele tem autismo, sabe? Assim, ele é uma pessoa, como você, que tem suas limitações, como você também tem. Quantas e quantas pessoas não têm autismo e têm dificuldade de falar em público? Quantas e quantas pessoas não têm autismo e têm dificuldade de olhar as outras nos olhos? Quantas e quantas pessoas não têm autismo e têm manias? Então, sabe, por que apontar? Eu agora, antes de fazer esse vídeo, eu fiquei sabendo de uma situação com uma colega minha que tem um filho autista também, que ela foi numa feira, no mercado, um negócio assim, e a pessoa falou, porque na escola do meu filho eu fiquei pra morrer porque o garoto que é autista bateu no meu filho e fiquei com vontade de virar a mão na cara dele. Gente, pelo amor de Deus, mais amor, por favor, né? Primeiro, a ideia de que autistas batem, mordem. Autistas não são violentos e autistas não são cachorros, tá? Quando eles são criança e não são verbais, eles têm sim uma tendência a bater. Mas, gente, é tapinha de criança. O Paulinho, por exemplo, quando ele é repreendido com alguma coisa, quando ele queria fazer alguma coisa que a gente não deixa, ele vem dar um tapinha na gente e chora. Ele chora com tapinha. Aquele tapinha é uma forma dele dizer, eu não gostei disso, poxa mãe, eu queria fazer aquilo. E isso é trabalhado com terapia, sabe? Não é uma coisa absurda a ponto de, autistas batem, ou autistas mordem. Existem casos de autistas que mordem. Isso tudo é trabalhado em terapia. Mas se a gente pensar, existem casos e mais casos de crianças neurotípicas, né, que é como a gente chama a criança quando ela não é autista ou não tem o espectro autista, que mordem, que batem e que fazem até outras coisas. E por que ninguém aponta, sabe, o dedo para falar, bateu, mordeu porque é autista? Isso não existe, né, gente? Então, assim, eu tô aproveitando o dia 2 de abril para lançar esse vídeo aqui no canal, para falar um pouquinho sobre essa conscientização do autismo, que está sendo muito falada. Hoje, dia 1º de abril, foi tema, inclusive, no programa da Fátima Bernardes, o Encontro, na Globo, né? Então, está sendo debatido em novela, está sendo debatido em filme, nem sempre da forma real, nem sempre da forma como realmente existe o autismo, nem sempre como ele é de verdade, mas o importante é que o assunto está aí, está em alta, para a gente perceber, para a gente falar sobre ele, para a gente compreender. Tá bom, gente? Era isso que eu queria trazer para vocês. Eu tô de azul assim, não sei se eu já falei no início do vídeo, eu tô até meio perdida já que eu falei tanto, mas eu tô de azul assim porque a cor representativa do autismo é o azul. E é o azul por um motivo simples, porque a maior parte dos casos de autismo acontece em meninos, não em meninas. Existem meninas com autismo, mas a maior parte dos casos é em menino. Então eu tô de azul, né, em homenagem, digamos assim, ao dia 2 de abril. Era isso, gente. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link do post que eu escrevi lá em agosto no blog, quando eu soube do diagnóstico do Paulinho, para quem não leu ainda, né? Para vocês verem como é que muda e vocês perceberem que realmente nós temos que brilhar, realmente nós temos que ser estrela e realmente a nossa natureza é essa, não se deixar abalar pelos problemas. Eles existem sim, eles acontecem sim, mas a gente é mais forte porque a gente tem Deus no coração, tá bom, queridos e queridas? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse assunto, sobre o autismo, sobre o Paulinho, sobre terapia, as mães que me acompanham, que querem saber sobre terapia. Eu, de vez em quando, no meu Snapchat, eu faço algumas receitas, eu mostro receitas sem glúten, porque depois que a gente descobriu
do autismo do Paulinho, a gente cortou todas as fontes de glúten, cortou a caseína, que é a proteína do leite de vaca. A gente faz um monte de coisa para melhorar ele, porque esses alimentos eles são alérgicos para ele e pioram o quadro de autismo, piora as reações do autismo dele, deixa ele mais disperso, deixa a dificuldade na fala. Então a gente mudou toda a alimentação dele. Então lá no meu Snapchat tem receita, eu mostro sempre, de vez em quando eu posto no Insta, de vez em quando. Mas se vocês quiserem saber alguma, Tina, eu vi você fazendo um bolo sem glúten de chocolate, me passa a receita, eu passo, tá bom? Não tem medo, não tem vergonha não, é só falar comigo. Beijo, beijo, que eu já falei demais. Até o próximo vídeo. Tchau!